Meu marido disse que ia morar com a ex por compaixão. Minha filha apoiou. E eu fiquei sozinha na casa que construímos juntos. Mas o que eles não sabiam é que aquele abandono me libertou. Continue comigo. O que vem depois é muito mais forte do que você imagina. Meu nome é Camila. Tenho 63 anos. E hoje conto uma história que aconteceu comigo décadas atrás, mas que ainda arde como se fosse ontem. Meu casamento com Ricardo durou mais de 20 anos. Criamos nossa filha Helena com o suor de cada dia, enfrentando altos e baixos, como qualquer casal. Morávamos em um bairro calmo de Campinas, numa casa pequena que parecia grande quando estava cheia de afeto. Ali, ri, chorei, sonhei e fui apagada em silêncio. No começo éramos cúmplices. Ricardo era quieto, mas tinha um jeito protetor que me encantava. Trabalhamos muito para sair do aluguel e colocar comida na mesa. Ele no setor técnico de uma empresa, eu fazendo doces por encomenda e depois me formando em terapias holísticas. Helena nasceu no nosso 5º ano de casados, iluminando nossa rotina cansada. Por ela eu suportava tudo: as ausências, o cansaço, as respostas monossilábicas do pai. Com o tempo, algo mudou. Ricardo se tornou indiferente, como se eu fosse só mais um móvel da casa. Passava horas calado, e quando falava, era como se estivesse preenchendo uma planilha. Helena, já adolescente, começou a imitá-lo. Impaciente, prática demais. Eu, por outro lado, me agarrava à fé, à energia da casa, ao cheiro do bolo assando, tentando manter o que restava da nossa família unida. Mas sentia que estava sendo vencida pelo cansaço. Então, um nome voltou a ser sussurrado: Gorete. Uma ex do passado supostamente distante. De repente, ela era uma figura presente em conversas, mensagens, lembranças. Desconfiar do marido era doloroso, mas ignorar os sinais era ainda pior. No fundo, eu sabia. A mulher sente quando algo vai mudar, quando a brisa da rotina começa a soprar com frieza. E naquele mês de junho, eu soube que minha vida estava prestes a virar fumaça. Foi numa tarde comum, com cheiro de café e a luz da varanda acesa. Ricardo sentou-se à mesa, cruzou os braços e, sem encarar meus olhos, disse: "A Gorete perdeu o marido. Está em luto. Eu vou passar um mês com ela, só para ajudar." Senti um frio percorrer minha espinha. A colher que segurava caiu dentro da caneca. Ele estava sério. Seria esse o fim? Ou pior, o meio de um fim que eu nunca enxerguei. Tentei respirar fundo, mas o ar parecia grosso. "Você vai morar com a sua ex por um mês. E isso te parece razoável?" Perguntei. Ricardo não hesitou. "É um gesto de compaixão, Camila. Ela está sozinha." Eu estava ali, a mulher, com quem ele dividiu uma vida, sendo informada com frieza sobre algo que já estava decidido. Naquela hora percebi. Ele não estava pedindo. Estava apenas me comunicando. À noite tentei conversar com Helena, esperando pelo menos dela um pouco de compreensão. "Mãe, o pai só quer ajudar. Você está transformando isso em drama." Ouvir aquilo foi como uma faca entrando sem pressa. "Então, eu sou o problema agora?" E perguntei com a voz falhando. Ela apenas deu de ombros. O que mais doía não era a decisão dele, mas a cumplicidade dela. Era como se eu fosse a única a sentir o peso daquilo. No dia seguinte, vi os dois no portão. Ricardo com uma mala, de rodinhas e expressão serena. Helena, sorridente, segurava o guarda-chuva para ele. Nenhum dos dois me olhou nos olhos. Fiquei atrás da cortina, vendo a garagem se abrir como se carregasse o fim da minha história. Um silêncio cortante tomou conta da casa. Lavei a louça com lágrimas nos olhos e mãos trêmulas. Me senti traída. Não por adultério, mas por abandono. Nos dias que seguiram, a casa parecia maior. O ranger da porta,
o tic-tac do relógio, o eco dos meus passos. Tudo soava mais alto. Às vezes eu chamava o nome de Helena em voz baixa, só para lembrar o som. Comecei a escrever num caderno velho. Listava os gastos da casa, os serviços que eu bancava sozinha. Não com raiva, mas com estratégia. Eu tinha sustentado aquele lar emocionalmente por tempo demais. Agora, eles que lidassem com as consequências. Então, tomei a decisão. Cancelei tudo. Cartão da Helena, assinaturas conjuntas, entregas automáticas. Pela primeira vez, coloquei limites. E acredite, limites assustam quem nunca teve que encará-los. Não gritei, não implorei. Apenas fiz silêncio. E o silêncio, às vezes, fala mais alto que qualquer discurso. No terceiro dia de ausência, recebi uma mensagem de Helena com uma foto. O cartão havia sido recusado. "Foi você?" ela escreveu. Não respondi. Depois ligou 2 vezes, mas deixei tocar. Eu estava cansada de ser o caixa eletrônico emocional da família. Aquilo que fiz não era vingança, era justiça. Um aviso mudo de que toda escolha tem um custo e que eu não pagaria mais a conta dos outros. À noite, Ricardo me enviou um e-mail. Curto. "Os cartões estão com problema?" Respirei fundo, fechei os olhos e respondi com firmeza. "Aqui está tudo funcionando. Imagino que a Gorete esteja assumindo." Enviei e fechei o notebook. Senti um peso saindo dos ombros. Era o primeiro passo para recuperar minha própria voz. No mesmo dia, Helena postou algo nas redes. "As pessoas mostram quem são quando param de receber o que querem." Não era só sobre cartão, era sobre controle. Fui à garagem, abri algumas caixas e comecei a etiquetar. Camisas, Ricardo, livros técnicos, tênis velhos. Fiz tudo com calma, como quem empacota uma fase da vida. O quarto de Helena ainda estava com o abajur aceso. Entrei, olhei em volta, desliguei a luz. Senti saudade, sim. Mas era uma saudade misturada com lucidez. Às vezes, amar também é deixar ir, principalmente quem nos vira as costas. Naquele fim de semana fui visitar minha irmã Renata, em Valinhos. Conversamos por horas. Ela me ouviu como ninguém, sem julgamentos. "Você fez certo. Ele te deixou sozinha. Agora é você quem decide." Saí de lá com a alma mais leve. Era bom ser vista, ser ouvida. E, pela primeira vez em muito tempo, ser respeitada. Na volta para casa, parei em uma cafeteria e pedi um bolo de cenoura com café, sozinha. A moça perguntou: "Pra viagem ou pra comer aqui?" Olhei ao redor, sorri e disse: "Pra comer aqui", porque eu queria saborear aquele momento de reencontro comigo mesma. Um café, um silêncio e a certeza de que algo dentro de mim finalmente tinha acordado. Os dias começaram a passar devagar, como se o tempo tivesse desacelerado para me dar espaço. A casa, antes carregada de ruídos e cobranças, agora era só minha. O silêncio que antes me sufocava passou a ser um abrigo. Comecei a dormir melhor, acordar sem sobressaltos e sentir o gosto do café de novo. A cada manhã, eu me reencontrava. Lembrava dos domingos antigos, quando Ricardo ria comigo ao som de Elis Regina. Uma lembrança doce que hoje doía como fel. No 5º dia, Helena permaneceu em silêncio. Nenhum pedido, nenhuma tentativa de aproximação. Isso me doía mais do que eu gostaria de admitir, mas também era revelador. Comecei a enxergar com clareza o quanto fui invisível. Organizei papéis, fechei contas, cortei vínculos que antes me aprisionavam. O caderno onde anotava as finanças agora tinha outra função. Era diário e testemunha da minha transformação. Passei a prestar atenção aos detalhes da casa. O porta-retrato da estante, onde antes havia nossa foto de casamento, agora guardava um poema que escrevi para mim mesma.
O chale da Helena esquecido no sofá. O chinelo do Ricardo ainda no banheiro. Tudo isso virou evidência de um abandono consentido. Eu recolhi aos poucos o que eles deixaram para trás. Não por mágoa, mas por necessidade de respirar. Na rede da varanda, escrevi uma carta para mim mesma. Listei o que eu merecia. Carinho, parceria, presença. Palavras simples, mas que não habitavam mais minha vida havia anos. Percebi que muitas vezes aceitei migalhas emocionais em nome da paz. Mas paz que custa sua própria voz é prisão. Quando dobrei o papel, senti que encerrava um ciclo. Era como enterrar uma versão minha, a que aceitava tudo calada. Na manhã seguinte vi a notificação. Precisamos conversar. E-mail de Ricardo. O assunto ecoava a velha tentativa de manipulação. Conversa sem mudança, sem reparo. Não abri. Não precisava mais ler desculpas veladas em tom sereno. O silêncio era minha resposta. E naquele silêncio, eu finalmente estava me ouvindo. Era o dia 29. O som da garagem se abrindo me despertou um tipo de dor antiga. Aquela que vem sem avisar. Levantei e fui até a sala. Ricardo entrou com os passos firmes de quem acha que nada mudou. Helena logo atrás, rindo de algo no celular. "O que a gente precisa comprar para o jantar?" perguntou ela. A naturalidade da cena me paralisou por um instante. Eles realmente acreditavam que tudo voltaria ao normal. "Estamos em casa", disse Ricardo como quem volta de uma viagem. "Vocês podem estar na casa, mas o lar ficou para trás", respondi. Me levantei lentamente como quem carrega um novo peso, o de não mais carregar os outros. Helena franziu a testa. "Você pode liberar a mesa? Preciso me acomodar." Sorri, sem humor. "Não, filha. Isso não vai acontecer." A mesa agora era minha trincheira, e eu não a cederia. "Ricardo", bufou. "Você está exagerando." Balancei a cabeça. "Você passou 30 dias morando com outra mulher, Ricardo. Dormindo em outra casa, vivendo outra rotina. E agora volta como se fosse um fim de semana?" Helena interrompeu. "Vocês não traíram ninguém." Olhei para ela com doçura e firmeza. "A traição não foi física, foi a indiferença, e isso é ainda pior." Pela primeira vez, eles pareceram desconfortáveis. Abri a gaveta e entreguei o envelope. Nele a lista de tudo o que eu havia cancelado. Ricardo folheava com as mãos trêmulas. Helena observava tudo em silêncio, como se visse a mãe pela primeira vez. "A gente não pode nem dormir aqui hoje?" perguntou. Respirei fundo. "Tem espaço na garagem. As caixas da sua mãe estão lá. Ou então podem ir para onde estiveram nos últimos 30 dias." Ele tentou um último apelo. "Camila, você está jogando tudo fora." Caminhei até a janela, olhei o céu cinzento e disse: "Não estou jogando, estou devolvendo. Cada um leva o que trouxe." E naquele momento, a casa, a mesma onde eu já chorei tanto, parecia respirar junto comigo. Pela primeira vez em muito tempo, ela me pertencia por inteiro. O fórum do centro de Campinas estava frio e impessoal naquela manhã. Me sentei no banco duro da sala de espera, observando as paredes descascadas e as pessoas apressadas. O silêncio ali era diferente. Era um silêncio de espera, de julgamento. Minha advogada chegou, me cumprimentou com serenidade e disse: "Está tudo sob controle." Fechei os olhos por um instante. Lembrei de quando casei com Ricardo, do vestido simples e da promessa de para sempre. Agora, eu estava ali, encerrando o que ele mesmo rompeu. Ricardo entrou pouco depois. Estava tenso, mas tentava manter postura. Sentou-se do outro lado como um estranho. O juiz não demorou. Analisou os papéis com rapidez.
nenhuma surpresa. Todos os documentos estavam em ordem. Os e-mails, os comprovantes, os registros da separação voluntária. Quando viu a assinatura de Ricardo concordando com os termos, o juiz ergueu a sobrancelha com leve desdém. Foi uma escolha. Agora vem a consequência. O advogado dele tentou argumentar. Foi um gesto de apoio meritíssimo. Mas o juiz sequer o interrompeu. Não estamos julgando intenções. Estamos avaliando ações. E foi assim, seco e direto, que veio a sentença, sem pensão, divisão padrão e nenhuma revisão. Ricardo não reagiu. Mas eu vi sua mão tremendo. Ele apertava os dedos contra a coxa. Não de raiva, mas de perda. A expressão dele dizia mais do que qualquer defesa. Ele não achava que eu teria coragem. Na saída, ele se aproximou. Você nem tentou consertar. Respirei fundo. Você deu meu lugar para outra pessoa e esperava que eu ficasse de luz acesa na varanda? Ele baixou os olhos. Foi só um mês. Segurei minha bolsa com firmeza. Foi o tempo suficiente para eu aprender a me escolher. A dor dele era confusão. A minha era libertação. Pela primeira vez, eu sentia que não devia mais nada. Naquela noite escrevi no meu diário. Hoje escolhi a mim. E pela primeira vez, essa escolha não doeu. Fui até a cozinha, preparei um chá e sentei na varanda. A casa estava em silêncio. Mas dessa vez, era um silêncio bom. Um silêncio que me abraçava, não que me silenciava. Minha querida, eu adoro saber de qual cidade você está me ouvindo. Comente abaixo e, para me ajudar, curte o vídeo e se inscreva no canal. A semana passou com uma estranha leveza, como se o silêncio me embalasse depois de uma longa guerra. A casa estava em paz, mas o peito ainda doía. Não por falta deles, mas por tudo que eu tolerei para mantê-los. Às vezes o silêncio é uma forma de luto. Eu chorava baixinho enquanto dobrava os panos de prato. Era um choro mudo, antigo, represado por anos de autopreservação. Pela primeira vez, senti que estava me despedindo, de mim mesma. Fui até a garagem e vi numa das caixas uma camiseta do Ricardo. Ele a usava nos domingos em que brincava com a Helena no quintal. Dobrei com cuidado e coloquei de volta. Senti um nó na garganta. A saudade não era dele. Era da mulher que eu fui. Ingênua, dedicada, iludida. O tempo me transformou. E esse processo de empacotar coisas também era o ritual de guardar dores. Tudo tem seu lugar, até a dor. O telefone tocou. Era Helena. A voz dela veio fria e seca. Você cancelou meu acesso ao portal da faculdade? Meu coração acelerou. Eu cancelei o cartão que pagava suas taxas. O mesmo que você usou para aplaudir seu pai, enquanto ele me deixava. Silêncio. Lembrei de quando ela me chamava de minha heroína, aos 6 anos. A mesma menina, que agora me acusava de atrapalhar seus planos. Respirei fundo, mas minha mão tremia. Você está prejudicando a minha educação, ela disse. E eu respondi com firmeza. Você já é adulta, e adultos assumem responsabilidades. Ela desligou. Fiquei parada no meio da sala, ouvindo apenas o tic-tac do relógio. Não era fácil. Colocar limites para um filho é como cortar o próprio braço, mas às vezes é o único jeito de mostrar onde termina o amor e começa o respeito. Sentei no sofá e escrevi em meu diário. O silêncio que eles me deram foi uma arma, mas eu transformei em armadura. Percebi que crescer dói, mas permanecer pequena, por medo de magoar quem te magoa, dói muito mais. Pela primeira vez, me senti dona da minha história e entendi. O silêncio só machuca quem tem medo de escutar a si mesmo.
2 dias depois, um e-mail do Ricardo apareceu na tela. Isso tudo está afetando a Helena. Não dá pra gente conversar civilizadamente? Nenhum. Oi, tudo bem? Nenhuma menção à dor que causou. Apenas mais uma tentativa de inverter os papéis. Fechei a aba. Não por raiva, mas porque agora eu reconhecia as armadilhas de palavras sem arrependimento. Aprendi que quem ignora sua dor não merece ouvir sua resposta. Fui até a casa da Renata no sábado. Ela me recebeu com bolo de laranja e um abraço apertado. Quando contei tudo, ela disse: "Você passou anos se calando. Agora eles é que precisam escutar o eco da sua ausência." Chorei ali, nos braços da minha irmã, como não chorava há anos. Porque às vezes, a gente precisa ser cuidada como criança, para lembrar que também merece carinho. E eu merecia. Naquela noite recebi uma mensagem inesperada. Era da amiga da Helena. "O que estão fazendo com você é cruel. Você não merece isso. Estou torcendo por você." Fiquei imóvel por minutos. Aquela jovem enxergou o que minha própria filha se recusava. A ver, chorei de novo, mas dessa vez de alívio. Eu não era louca. Apenas tinha sido silenciada por tempo demais. Um elogio vindo de fora vale mais do que 1000 desculpas forçadas. Segunda-feira fui ao advogado. Não quero guerra, quero proteção. Ele explicou sobre partilhas, cláusulas, futuros contratos. Enquanto ele falava, eu pensava: como é triste precisar se proteger de quem dividiu a cama com você. Mas é também um gesto de amor próprio. Saí do escritório com uma sensação agridoce. Estava me blindando. Não contra o amor, mas contra o descaso disfarçado de liberdade. À noite apaguei as luzes da casa devagar, como quem fecha um teatro, depois da última cena. A cozinha cheirava a hortelã. O relógio marcava 22 horas. Fechei a porta com 2 voltas na chave. Pela primeira vez, aquele som metálico me deu paz. Era o som de um ciclo encerrado. Um ciclo que custou minha alma, mas que agora me devolvia meu nome. A tarde estava nublada. Uma brisa fria invadia a varanda quando ouvi batidas secas na porta. Era Ricardo, braços cruzados, testa franzida. "Você trocou as fechaduras?" Disse com um tom que misturava incredulidade e autoridade. Firmei os pés no chão e respondi: "Você não mora mais aqui." Ele pareceu não entender, como se o tempo tivesse parado no dia em que me deixou na cozinha com um café esfriando na xícara. Ele tentou abrir a porta. "Só vim buscar algumas coisas." Apontei para cá só para a garagem. "Estão lá, rotuladas, organizadas, como você sempre quis que tudo fosse." Ele deu um passo à frente. Eu não recuei, mas senti meu coração acelerar. Olhar para ele sem ceder exigia mais força do que eu imaginava. "Você não entra. Aqui não é mais sua zona de conforto." Ele mordeu os lábios e, pela primeira vez, vi seus olhos marejarem. No carro, Helena assistia tudo de longe. Nem sequer desceu. Ele voltou com as caixas e me encarou. "Você vai, mesmo nos tratar assim?" Respirei fundo. "Vocês me trataram como um peso. Eu só devolvo o que recebi." Ele ainda tentou argumentar, mas sua voz falhava, como se as palavras já não o obedecessem. Fechei a garagem e virei as costas. Era isso, a despedida que ele nunca imaginou ter. À noite, Helena mandou uma mensagem: "Você deixou a mamãe desmoronar e não fez nada." Li aquilo com os olhos cheios d'água. Não de tristeza, mas de exaustão. Pensei em responder, em explicar, em escrever um texto longo. Mas apaguei. Porque às vezes, não responder é o maior grito de dignidade. Eu não era a vilã da história. Só parei de ser a heroína silenciosa. Sentei no sofá.
Abracei uma almofada e encarei o teto. O vento lá fora uivava. Peguei meu caderno e escrevi. Fechei a porta e, com ela, todas as versões que me diminuíam. Suspirei. O mundo parecia grande e novo outra vez. Pela primeira vez em anos, eu sentia que, mesmo sozinha, eu estava completa. A terça-feira amanheceu nublada. O céu cinza refletia exatamente o que eu sentia por dentro. No fórum do centro de Campinas, o cheiro de papel velho, café requentado e madeira encerada criava um ambiente sufocante. Meus dedos estavam frios, o coração acelerado. Vesti o vestido azul que usei na formatura da Helena, símbolo de uma época em que eu acreditava que amor e presença caminhavam juntos. Hoje aquele vestido servia como escudo. Eu não ia à guerra, mas encerrava uma longa batalha. Ricardo chegou atrasado, usando uma camisa azul marinho que escondia mal o cansaço no rosto. Sentou-se longe, cruzando os braços como quem queria parecer forte. Não me cumprimentou. Também não esperei que o fizesse. A ausência de palavras era só mais uma forma de abandono. Quando o juiz entrou, a sala se encheu de silêncio. O processo correu rápido. A juíza lia, minha advogada pontuava. Eu apenas respirava fundo, tentando manter a compostura. Cada documento entregue era como reviver uma dor. O e-mail do preciso de 30 dias, o cancelamento dos cartões, a quebra do lar. Quando o juiz perguntou se alguém desejava reverter a separação, Ricardo hesitou, mas ficou calado. E esse silêncio, ali, foi o mais revelador de todos. A sentença veio seca. Divisão dos bens padrão, sem pensão, sem apelação. Era o fim de algo que ele nunca soube valorizar. Ao sair, olhei para trás uma última vez. O corredor parecia mais iluminado do que quando entrei. Peguei minha bolsa com as mãos firmes, mas o coração ainda tremia. A sensação era estranha, como quando uma tempestade termina e você ainda está encharcada, mas sabe que sobreviveu. O mundo não comemorava, mas dentro de mim algo dançava. Era pequeno, mas pulsava. Era o começo da liberdade. Se você também acha que a justiça foi merecida, curta o vídeo e comenta aqui embaixo. Sua opinião pode dar força para outras mulheres que estão vivendo algo parecido. No carro, fechei os olhos e senti o sol tocando minha pele, mesmo sem vê-lo. Acabou, sussurrei. Não como quem lamenta, mas como quem fecha um livro pesado, cheio de páginas rasgadas e dores amassadas. E naquele instante percebi. A tinta da nova história seria toda minha, sem correções alheias, sem censura, apenas verdade. 9 dias após a audiência, a campainha tocou. Abri a porta e dei de cara com Gorete. O rosto estava abatido, mas a postura ainda era altiva. Braços cruzados, olhos que pediam explicações. Você trocou as fechaduras? Perguntou como se tivesse algum direito. Tive que conter o riso. Troquei sim. Agora só entra quem constrói, não quem destrói. Ela pareceu engolir seco, surpresa com minha firmeza. Mas não recuei. Eu não era mais aquela mulher frágil que aceitava migalhas. Ele está diferente. Está triste, disse ela, tentando suavizar a voz. Balancei a cabeça devagar. É o preço da liberdade mal usada. Ela continuou. Ele sente sua falta. Respirei fundo e respondi. Se ele quisesse me encontrar, teria vindo. Não precisa de mensageira. O silêncio entre nós durou mais do que qualquer explicação. Fechei a porta devagar. Não com raiva, com certeza. Aquela conversa não era sobre reconciliação. Era sobre ego ferido. Na tarde seguinte, Ricardo tentou ligar. Ignorei. Depois escreveu. Só quero conversar. Apaguei a mensagem.
Não por vingança, mas por autoproteção. Eu sabia que abrir aquela porta emocional me colocaria de volta, no lugar de sempre. A mulher que perdoa rápido demais. Mas agora eu sabia. Perdão não é convite. E meu espaço interno já estava preenchido com algo que ele nunca valorizou. Paz. Arrumei uma estante nova no corredor. Nela, fotos antigas. Eu criança. Eu com minha mãe. Helena pequena me abraçando. E uma paisagem de Tiradentes onde fui sozinha. Era meu altar de lembrança e superação. Nenhuma imagem com Ricardo. Não por rancor, mas por justiça. Aquela parede mostrava quem eu era antes, durante e depois. E em cada moldura, uma parte de mim sorria por ter voltado. No fim da semana, vi o carro da Helena parar na frente da casa. Ela não desceu. Apenas ficou ali, por alguns minutos, olhando. Meu coração apertou, mas não cedi. Observei da janela sem me mostrar. Talvez ela ainda precisasse de tempo. E dessa vez, eu também. Não mais para esperá-la como antes, mas para permitir que, quando voltasse, fosse por escolha e não por culpa. Os meses seguintes trouxeram uma rotina nova. Caminhava pela manhã, cuidava das plantas, voltava a aceitar encomendas de bolo, lia livros deixados pela metade. Até comecei a escrever cartas para mim mesma. Cartas que não precisavam ser enviadas. Em cada uma, selava uma parte da minha cura. Vez ou outra, via algo que me lembrava dele. Mas agora, essas lembranças já não sangravam. Eram só registros, como rabiscos apagados de um caderno velho. Num dia ensolarado, recebi uma carta da Helena, escrita à mão. A letra tremida, o envelope amassado. Dizia: "Mãe, demorei para entender. Me perdoa por ter ficado contra você. Hoje vejo tudo e sinto sua falta." Chorei enquanto lia. Segurei o papel junto ao peito. Respirei fundo. Ela estava voltando, mas não como antes. Agora ela vinha como alguém que compreendia a mulher por trás da mãe. E isso não tinha preço. Liguei para ela. A voz saiu embargada dos dois lados. "Você me perdoa?" Ela perguntou. "Filha, te amo. Sempre amei. Mas agora também aprendi a me amar. E isso muda tudo." No domingo seguinte, ela veio com flores. Nos sentamos na cozinha, com café e bolo. Pela primeira vez em anos, rimos sem pesos, sem cobranças. Contei sobre minha juventude, minhas músicas preferidas, sonhos esquecidos. Ela me ouviu como mulher, não mais como serviçal emocional. Ricardo? Nunca mais o vi. Soube que se mudou de estado, abriu um negócio pequeno. Desejo o bem. Porque desejar o mal é uma forma disfarçada de seguir preso. E eu me libertei. O nome dele já não me provoca espasmos no peito. Ele virou apenas um capítulo. Denso, sim, mas encerrado. O que ficou foi a versão de mim que ele ajudou sem querer a despertar. E essa versão é forte, bonita e inteira. Hoje, aos 63 anos, conto essa história com orgulho. Porque fui deixada para trás, sim, mas fui eu quem decidiu não parar. Fui desacreditada, mas me reconectei comigo mesma. Obrigada por chegar até o final comigo, minha querida. Curte o vídeo, comente o que achou da história e se inscreve no canal. Aqui cada história é real e transforma quem ouve.